Abra suas Bíblias no livro de 1 de Samuel. Quero dar um toque aqui para quem anuncia esse livro. Você não pode dizer assim, 1 a Samuel, tá? Porque não é certo dizer isso. Não foi um livro escrito para Samuel, mas foi um livro escrito por Samuel. Então, 1 de Samuel, 2 de Samuel, ou então só 1 Samuel. Versículo 16 do capítulo 1, queridos. Nós vamos estar pensando sobre esta questão de vencendo a angústia e a tristeza. Olhe para o versículo 16, irmãos, porque nós vamos encontrar aqui as expressões no lábio de Ana. Na versão NVI vai estar dizendo assim, 1 Samuel 1,16: não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. O que é que poderia estar causando àquela mulher tão grande angústia e tão grande tristeza? Algumas Bíblias vai usar a expressão ansiedade e aflição, por causa da minha grande ansiedade e da minha aflição. Mas nessa versão que temos aqui, tanto eu quanto a Jéssica, as expressões são as que nós precisamos: angústia e tristeza. Está se falando de Ana, está nos lábios de Ana, a mãe de Samuel, uma das figuras mais emblemáticas assim, num período de transição do povo de Deus. A transição dos juízes, e Samuel, ele tinha duas funções, ele era profeta, três funções, ele era um juiz, ele era um profeta e ele também era um sacerdote. E Ana foi mãe dessa grande bênção, do homem que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, o homem que ungiu Davi, o homem segundo o coração de Deus. Antes do nascimento dele, a sua mãe enfrentou um tempo de muita angústia e tristeza, por conta de uma realidade que qualquer mulher, não precisava da época bíblica, entendia como uma grande maldição de Deus sobre a vida dela, que era a esterilidade, o não poder ter filhos. Ana sofria disso. Quando a gente vai ler, eu gostaria que vocês olhassem para este texto, o capítulo, nós vamos encontrar esta realidade de Ana, no versículo de número 5, que diz assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Esta era uma época, irmãos, que é chamado por mim, a época da inocência sadia, assim. Seria muito bom, e o povo não tinha nenhuma dificuldade assim, de atribuir tudo a Deus. Todas as coisas era atribuída a Deus. Ninguém pensava em uma outra possibilidade. Não passava na cabeça de nenhum judeu naquela época que qualquer coisa estivesse fora do controle de Deus. Eu chamo isso o tempo de uma inocência muito saudável. A gente vê isso, as pessoas sempre entendendo que aquilo era causado por Deus. O caso de Ana era isso. E essa situação trazia a ela muita tristeza, porque até hoje, uma pessoa que sabe que é estéril e não pode ter filhos, deve causar muita tristeza nisso. Então, Ana tinha um dos motivos da sua tristeza e que causava muita angústia, era a sua esterilidade. E o que acontecia? E o que mais somava a tristeza de Ana? Era também a provocação da outra esposa de Eucana, o seu marido. A Bíblia diz que Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina
Era aquele tipo de pessoa, gente, que a gente não acredita. Eu não sei se você já enfrentou algum indivíduo assim. Pessoas viciadas em desgraças. Pessoas que precisam da desgraça dos outros para se sentir melhor. Isso é um perigo. Tem gente que precisa disso, mas de vez em quando esse mal bate no nosso coração. Você está numa situação meio ruim assim, mas quando você encontra alguém pior do que você, te dá um alívio. Eu também não estou tão ruim assim, né? É interessante isso, como o sistema mundano muitas vezes tenta nos colocar para cima com desgraçados. Já viu isso assim? Falou assim, se você não tem um sapato para colocar no pé, lembra daquele que não tem nem pé para colocar o sapato. Irmãos, pelo amor de Deus. E aí vai cortando o cara, né? E se você não tem pé, lembra daquele que não tem perna. Aí daqui a pouco, assim, as pessoas usam a desgraça para melhorar. Nunca que um mais desgraçado vai fazer a gente vencer qualquer tipo de angústia. Mas é um mal que muitos de nós sofremos. E Penina, a Bíblia diz que Penina, a Bíblia, deixa eu começar a ler aqui a história de Ana, só para você conhecer isso. Versículo de número 3. Todos os anos esse homem, falando de Eucana, subia à sua cidade, de sua cidade Siloé, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhos dela, mas a Ana dava uma porção dupla. Agora veja o versículo de número 6, versículo de número 7, isso acontecia, versículo de número 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Olha só, irmãos, uma pessoa que tinha este ministério na vida de Ana. Ela já era triste, ela já era angustiada, mas tinha alguém que na vida dela estava ali para aumentar isso, aumentar a sua situação. Ela era provocada. Outra coisa que provocava angústia e tristeza em Ana era o coitadinho do Eucana. Eu descobri assim, eu falei assim, Eucana, né? Sabe aquele marido assim, bem intencionado, que está tentando acertar, mas não consegue. A primeira coisa que ele imaginava na cabecinha de Eucana, a Bíblia diz que para Ana ele dava porção dobrada, imaginando que a sua tristeza, e muita gente enfrenta a tristeza e a angústia com comida, não é isso? Ana provavelmente, além de estéril, ela não era compreendida pelo seu marido, e o tadinho de Eucana me dava um monte de comida para Ana. A Bíblia diz que ele dava para os seus filhos a porção lá, mas para Ana ele dava a porção dobrada, tadinho, né? Aí ele chega para Ana, se achando, fala, Ana, olha irmãos, olha aqui o que Eucana, olha para o versículo de número 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Olha só, por que você não come? Por que está triste? Aí vem ele, se achando, irmãos, olha, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não aparece a resposta de Ana aqui, mas qual vocês acham que era a resposta de Ana? Não, você não é. Além de você me encher de comida, você está se achando que você é melhor do que 10 filhos. E Ana deixa bem claro que a resposta que ela deu para Eucana não, foi por conta de como ela foi enfrentar, irmãos, a sua desgraça. E eu penso que tem alguns princípios bíblicos aqui para nós, para que nós, como enfrentar aquilo que está te causando aflição, aquilo que está te causando angústia,
aquilo que está te causando tristeza. Essas eram as causas da tristeza de Ana: esterilidade, provocação, uma briga, alimentava com a sua desgraça o prazer da sua rival, Penina. O marido, tadinho, bem intencionado, e nós geralmente somos assim, né? Somos tão bem intencionados, mas de vez em quando a gente acerta, né, Sérgio? Mas é muito raro a gente acertar. Mas Eucana era um homem como a gente, né? Enchia a Ana de comida: come aí, mulher, porque comer os males espanta, né? É interessante isso, e ainda bem que Ana não comia o tanto que Eucana queria que ela comesse, e achava que ele bastava. Mas Ana tinha um desejo muito grande de vencer aquela angústia, de vencer aquela tristeza, e aí ela começa a nos ensinar como fazer isso. Mais uma coisa que Ana sofria era, além da provocação, além da não compreensão do seu problema, ela também foi julgada de maneira errada. E aí a gente vai ver para depois como que ela foi julgada de maneira errada. Mas vamos aprender com Ana aqui como sair desta situação. Olhe, por favor, para o versículo de número 9 em diante. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. As nossas tristezas, as nossas angústias, elas serão vencidas na disposição de falarmos com quem aguenta nos ouvir e sabe o que está acontecendo conosco. As pessoas, irmãos, isso aqui é coisa de muita intimidade, que a gente tem que tratar só com Deus. A maioria das pessoas não sabe o quanto está doendo em você. As pessoas, geralmente, elas tentam nos ajudar, mas elas não sabem mesmo nem como fazê-lo. Penina já estava do lado de Satanás na vida de Ana. Eucana, muito bem intencionado. Agora Ana vai para a igreja. E quando ela, olha como a igreja tem que tomar muito cuidado, principalmente os líderes, né? Quando ela vai lá, chorando, olha como que ela é percebida. Olha como ela é percebida pelo sacerdote. Olhe comigo, irmãos, por favor. Ana estava angustiada diante de Deus. E ela faz um voto ao Senhor. Porque o que ela lançou diante do Senhor? O que ela mais queria? Ela queria ter um filho. A Bíblia diz assim, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação da sua serva, te lembrares de mim. Então ela abre o coração com Deus. Eu quero ter um filho. E se o Senhor me der esse filho, eu vou dedicá-lo. Eu acho tão interessante isso, porque quando o Senhor determina nos abençoar, gente, a bênção nunca é só para você. Eu acho tão interessante quem foi quando Deus disse sim para Ana. Se você está querendo a bênção de Deus, esteja pronto para compartilhar essa bênção. Não seja egoísta, não seja mesquinho, não queira só para você. Ana, na sua disposição de ser alcançada na graça de Deus, ela deixa bem claro que o que ela receber, ela vai dedicar ao Senhor. Olhe comigo para a continuidade do texto aí, ainda no versículo de número 11. Se tu fizeres isso comigo, te lembrares de mim e não te esquecerem da sua serva, mas lhe deres um filho. Só o que ela queria um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor. É interessante que Deus não quer as coisas só para Ele, né? Depois a gente vai ver também, a própria Ana nos dá a lição disso. Como enfrentar? Ela está ali clamando
falando com quem aguenta ouvir, com quem sabe onde está doendo, por que está doendo. Irmãos, tome muito cuidado quando você confiar muito nas pessoas. As pessoas tendem, não é porque elas são más, é que elas realmente, elas têm uma limitação para tratar conosco, a aparência. A única coisa que eu tenho quando eu olho para você é a sua aparência. E aí, se eu não tomar cuidado, eu vou cometer os mesmos erros que Eli cometeu. Olha o que a Bíblia diz, acompanhe comigo. Versículo 12: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz, então Eli pensou, olha Eli, igualzinho Eucana, né? Pensou que Ana queria comida. Agora Eli, olha o que Eli pensou, irmãos. Pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Olha só, irmãos, isso aqui é um risco muito grande que nós corremos ao julgarmos as pessoas pela aparência. E nós somos craques nisso, tá? E a gente já cria o nosso conceito. É impressionante isso. Este homem era um homem de Deus, era um sumo sacerdote. E ele faz uma coisa certa do jeito errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos aprender para ajudar as pessoas, preste atenção nisso. Para ajudar as pessoas, você precisa aprender a fazer perguntas. Mas a sua pergunta é para saber o que está acontecendo, não a pergunta que já acusa. Eli faz uma pergunta para Ana, mas vocês percebem como ele é infeliz na pergunta? E a gente faz isso. A gente vai fazer a pergunta para a pessoa já falando assim, ó, por que você está fazendo isso desse jeito? Você não percebe que dessa forma você vai se dar mal? Aí faz a perguntinha no final, vai. Eli faz o certo. Quer ajudar alguém? Pergunte para ela, mas faça uma pergunta simples. Qual seria a melhor pergunta que Eli tinha que fazer para Ana? O que está acontecendo? Mas não, ele viu Ana balbuciando a sua oração. Ana estava extremamente angustiada, e a Bíblia diz que ele pensou que ela estivesse embriagada. Aí ele chega com a pergunta: até quando você continuará embriagada? Isso é uma pergunta ou uma acusação? Gente, olha aqui para mim, nós somos craques em fazer essas perguntinhas acusadoras, hein? Vou pedir para o Espírito Santo lembrar aí, da última vez que você tratou com a sua esposa, você tratou desse jeito, já perguntando, acusando, com o seu esposo, com o seu filho, com a pessoa que trabalha com você. A gente é craque em fazer o que ele fez, gente. Então, ó, faça a pergunta certa. O que está acontecendo? Posso te ajudar? Mas como nós caímos nesse engano de Eli? Qual que é o engano? O que a aparência está me mostrando. O que Ana aparentou para Eli é que ela estava embriagada. Então, mais um motivo da angústia e da aflição de Ana, não ser compreendida. Ana já vinha sofrendo, primeiro, com o principal mal, era estéril. Tinha uma rival que se aproveitava da sua desgraça. Marido bem intencionado, tentando recompensá-la de maneira inútil. Primeiro com muita comida e depois se achando. Por acaso não sou melhor que 10 filhos? Falei assim, não, você não é. Eu escrevi na minha Bíblia aqui, não está escrito, você escreveu assim, não é. Eu quero filhos, disse Ana. Depois, a incompreensão por parte de alguém deveria estar compreendendo. E nós, irmãos, Eli representa muitas vezes a mim, representa muitas vezes esse ambiente da igreja.
Nós precisaríamos aprender a nos aproximarmos das pessoas angustiadas e tristes, mas com uma disposição de ser parte da solução do problema dela. Ana está fazendo certo, olha, está buscando ao Senhor, está clamando ao Senhor, está fazendo do jeito que ela aguenta. A Bíblia não tem um princípio assim, ó, se você quiser uma bênção de Deus, faça um voto. Não, peça para Deus. Peça para Deus. Ana fez o seu voto, mas peça para Deus, porque é uma disposição de Deus de estar te atendendo naquilo que você precisa. Não era só Ana que precisava de um filho, a nação precisava de Samuel, o povo precisava daquele que haveria de nascer. E o que Deus usa? Usa uma situação como Ana, para não só abençoar aquela mãe, mas abençoar também a igreja, abençoar a nação. Então, a gente vê primeiro a causa. Agora, vamos olhar, ela enfrentou isso, né? Primeiro ela clamou a Deus. Agora veja como se conserta uma situação. Eli começa a acertar, irmãos. Olhe por favor comigo no versículo de número 17. Primeiro vamos olhar para a resposta de Ana, né? Por quê, irmãos? A solução está numa disposição de realmente não se ofender facilmente e abrir mão da bênção. Imagine se Ana aqui estivesse no nível de mimimi que nós temos hoje. Como está difícil, queridos. As pessoas estão numa sensibilidade impressionante. Olha como Ana enfrenta a tristeza dela. Não, eu não vou abrir mão não. Ela não poderia ficar chateada com Eli aqui. Ah, seu velho gagá, você não está vendo que eu estou orando não? Você já vem me acusando. Por que você... Os filhos de Eli não eram uns caras muito legais. Por que você não vai cuidar dos seus filhos, tal, né? Mas olha como Ana faz, irmãos. Versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Bem humilde mesmo. Parece aquela mulher, né, que Jesus falou que não poderia dar os pães aos cachorrinhos. Ela falou, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem dos pães. Sou uma mulher muito angustiada, ela diz. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e grande tristeza. Aí Eli começa a acertar. A solução vem com clamar com aquele que vai nos aguentar ouvir e também de ouvirmos palavras abençoadoras. Não aceite outras palavras em cima do problema que você teve, que não sejam palavras que te ajudem a sair deles. Acusações, tentativa de procurar o porquê, com certeza você errou, porque essa era a ideia. Uma mulher que era estéril foi amaldiçoada por Deus e com certeza com duas fontes desse problema. Ou os pais dela tinham cometido grandes erros e ela estava sofrendo as consequências, ou ela tinha cometido um grande erro e Deus tinha impedido-a de ter filhos. Aí as pessoas desse mundo religioso vêm sempre tentando achar o motivo da tristeza e da pessoa com uma resposta dos amigos de Jó. Com certeza você fez alguma coisa errada. Não aceite acusação, irmãos, de outro semelhante seu. Não aceite. O ministério de acusador não é de nenhuma pessoa, é só do diabo. Quando alguém vem te acusar, fala, irmão, esse não é o seu ministério. Você está usando dos recursos satânicos. Esse ministério é do diabo. Palavras abençoadoras. Olha o que Eli disse para ela. Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Eli acertou o erro dele. Acertou o erro dele. Agora, palavras abençoadoras. Irmãos, olha aqui para o pastor. Se você não tem palavras abençoadoras para a pessoa, fique calado. Não vem com a sua tese porque está aparecendo. Ó, isso eu estou achando. Para com o seu achismo.
você não vai ajudar. Se não for ajudar a pessoa a vencer a sua tristeza, a sua aflição, fala a frase e faça isso: eu vou orar por você, para Deus. Mas não tente achar o porquê. Tem gente que é especialista em dar resposta para pergunta que não está sendo feita, com achismo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ele começa a acertar. O problema é resolvido com o clamor ao Senhor, palavras abençoadoras, e aí você entrar com esperança, com ânimo, com um bom ânimo. Olha o que a Bíblia diz. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho. Olha que lindo, irmãos. Comeu, agora eu vou comer. Sentiu a fome, Deus liberou Ana para comer, né? Comeu, seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz ao seu filho, e lhe deu o nome de Samuel, e disse: eu o pedi ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor por essa resposta de Deus. Olha que lindo, irmãos. Samuel não era só uma bênção para Ana. Samuel, como eu disse para vocês, Ana já havia feito o voto dela, mas como ela enfrentou o problema da sua tristeza e aflição, a angústia e a tristeza de maneira certa, primeiro clamando ao Senhor, depois recebendo palavras abençoadoras, depois tomando atitudes, foi para casa, se alimentou, foi com esperança, foi com ânimo. E é interessante, irmãos, que há uma promessa na Bíblia, em Efésios 3:20, que diz assim, que Deus está pronto para nos dar superabundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Ana teve Samuel, mas olha o que no capítulo 2, no versículo de número 21, o que a Bíblia fala, continua falando sobre Ana. 2:21, a Bíblia diz assim, o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Amém, irmãos? Olha só, Deus não deu só o que Ana pediu. A bênção vem além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando enfrentamos a nossa angústia e a nossa tristeza de maneira certa, quando não aceitamos palavras que não venham me ajudar a vencer a minha angústia, quando eu tomo as atitudes certas para ir em direção da bênção, e quando eu cumpro meus votos. Sabe o que Ana fez? Eu imagino, que foi quando ela demorou para desmamar Samuel, né? Samuel ficou lá, porque quando a Bíblia diz que quando o menino desmamou, ela levou Samuel lá para Eli, e falou, eis o menino que aquele dia estou consagrando ao Senhor, ele vai servir ao Senhor aqui no templo. Aí todo ano ela ia lá, levava uma roupinha para Samuel. É uma história muito bonita aqui, mas Ana cumpriu o seu voto, cumpriu o que ela tinha colocado diante de Deus. Por isso que não é bom a gente fazer votos que a gente não vai cumprir, irmãos. A Bíblia diz que é melhor que não votes, do que votar e não cumprir, porque Deus não aceita votos, sacrifício de tolo. Eu costumo aconselhar minhas ovelhas a não prometer nada para Deus, a dizer para Deus o que você precisa. Deus, eu estou precisando disso, porque a nossa carne é traíra, irmãos. A gente faz alguns compromissos com Deus, depois a gente não consegue cumprir. Aí nós ficamos com a cara de tacho espiritual e ficamos sempre perseguidos por aquilo. Então prometa não prometer. Ana usou desse método. É pecado fazer isso, pastor? Não. Se você tiver
estímulo espiritual para fazer isso, faça, mas cumpra. Com certeza, as suas tristezas e as suas angústias serão vencidas, porque o Senhor conhece você e sabe o quanto que você aguenta, o tempo que você aguenta, e Ele está pronto para tirar você dessa situação. Amém?